Bem, com uma obra tão vasta, nós vamos trabalhar um aspecto da obra de Nietzsche, que é o mais importante, que é a crítica da moral, e como Nietzsche, após criticar a moral, propõe a criação de novos valores. Um projeto que ele chama de a transvaloração dos valores. Nietzsche se pergunta, até agora se procurava fundamentar a moral, chegar a princípios, ao fundamento da moral, um fundamento que não tem história, princípios que são imutáveis, e Nietzsche se pergunta, mas isso não seria um grande erro? E Nietzsche, assim como Darwin, ele propõe um naturalismo na moral. É preciso investigar a história da moral, a história natural da moral. Assim como tudo que é humano, a moral também surgiu, se desenvolveu e poderá ser superada ou substituída por outra moral, por outros valores. Inicialmente, Nietzsche faz uma história dos sentimentos morais, que está mais próxima aos ingleses, a Hume e a Paul Rée, que era o seu amigo da época, que faz uma ética evolucionista, seguindo a sugestão de Darwin. Então, basicamente, a ideia é a seguinte: os valores morais, os sentimentos morais, tudo que diz respeito ao nosso mundo moral, costumes, valores, hábitos, surgiram da nossa história, do nosso passado animal. E Darwin diz isso. Se nós queremos compreender o mundo moral humano, temos que compreender os animais. Como já nos animais há uma moral que se desenvolve a certos padrões, sentimentos, o remorso, por exemplo, arrependimento. Para nós compreendermos o remorso, temos de compreender como se dá esse sentimento a partir da nossa natureza animal. E assim por diante. Então, esse é o projeto de Nietzsche: construir uma história natural da moral. Ou seja, o ser humano é um animal e a moral, ela não é algo que tem origem espiritual, mas ela tem que ser compreendida a partir da nossa natureza instintiva, das pulsões humanas. E por isso Nietzsche não vai fazer uma filosofia moral racional. Não é através da razão que vamos compreender como, por que nós agimos moralmente. Mas é através de três principais ciências. E Nietzsche vai se dedicar ao estudo da psicologia empírica que estava nascendo, que Kant sequer chegou a ter ideia dela, que nasceu lá por 1860, na Alemanha, França, Inglaterra, psicologia empírica. Além da psicologia, a fisiologia, que também é uma ciência nova, lá pela metade do século XIX, e como a biologia ela vai se desenvolvendo, ou seja, como se dá essa base fisiológica, biológica do ser humano, como nós construímos valores a partir da nossa constituição física, biológica, e não a partir de mandamentos divinos. Por isso, o mundo moral humano tem origem no mundo humano. Assim como Marx colocava que as contradições da vida social, elas são produzidas pelo homem e são resolvidas pelo homem, Nietzsche faz isso em relação à moral. E vejam bem, temos a psicologia, a fisiologia, e a terceira ciência é a história. Compreender como os valores surgiram. E aí nós vamos, em seguida, trabalhar. Nietzsche vai fazer uma história desses valores bom e mal. Por que o que hoje é bom para nós, no século XXI, por que isso, em certos momentos da história, em certas culturas, isso foi visto como oposto? Por exemplo, a inveja, para os cristãos, ela é algo ruim, é um vício, é pecaminoso. Para os gregos, a inveja era vista até como uma virtude.
Aeres, a boa Aeres. Havia até uma deusa que se chamava Aeres, a deusa da inveja. Por quê? O que para o cristão é mal, para os gregos era bom. Por quê? Porque um valor moral só tem sentido para essa vida e para essa cultura. Não há uma moral universal. E por que a moral não foi ditada por Deus? Mas ela é criação, invenção do ser humano, e se foi produzida pelo ser humano, ela pode ser transformada e substituída pelo ser humano. Essa é a ideia. Para colocar um esquema aqui breve, para que vocês assim compreendam, Nietzsche faz uma história da moral que tem 3 momentos. É bem diferente do modo como Hegel compreendia a história. Aqui Nietzsche valoriza bastante a arqueologia, a antropologia cultural, as ciências que estavam nascendo e que Hegel não chegou a conhecer porque elas foram estabelecidas posteriormente à morte de Hegel. O primeiro momento dessa história da moral é a pré-história do homem, que seria o período pré-moral da humanidade, a eticidade do costume. Esse é o período mais longo da história humana. E não é um período que Nietzsche dizia, como achavam até o século XVIII, um período que o ser humano teria poucos séculos, poucos milênios. Nietzsche já diz, são muitos e muitos milênios. Até interessante, onde Nietzsche escreveu Zaratustra, Nice, e essa região da França, o sudeste, chamada Provença, os Alpes Marítimos. Essa região tem muitos sítios arqueológicos e existem pesquisas que mostram que o homem chegou lá aproximadamente 200 mil anos. É um período bem maior, se achava até um tempo atrás que era 30 mil anos. E Nietzsche já cena, olha, talvez a pré-história humana tenha 30, 40 mil anos ou mais. Esse é o período mais longo da história humana. E por ser mais longo é o mais importante, porque fixou os principais traços do nosso caráter, da nossa existência, a nossa luta, a nossa adaptação, o lento modo como se construíram os valores, a coragem. E esse é o longo período em que ocorreu a transição do estado de natureza para o estado da cultura, da civilização. E em todas essas civilizações antigas, desde o Antigo Egito, desde a Mesopotâmia, dos povos ameríndios, lá no Oriente distante, nós temos então esse traço comum que o homem primitivo ele vivia em comunidade, obedecia a costumes. E ao longo desses milênios, muitos milênios, que surgiu aos poucos a moral dos senhores. Os primeiros grupos, as primeiras comunidades que criaram os primeiros valores morais. E Nietzsche coloca já na obra Humano Demasiado Humano que foram as tribos, as classes dominantes que criaram os primeiros valores, dizendo isso é bom. Bom é o que é o forte, o que é o guerreiro, o que manda, e ruim é o que mente, é o fraco. Essa seria a origem mais antiga. Mas veja bem o que acontece. Passam-se séculos e milênios, e aí nós entramos para o segundo período, para o período propriamente moral da humanidade. É o período que nós chamamos de história universal. O período que começa lá na Antiguidade Grega, com Sócrates, e que tem o principal momento e a consolidação com o cristianismo, a moral cristã. É quando surge a consciência moral, o sentimento moral de culpa, de responsabilidade e a lenta formação da razão, a tentativa de
de determinar as ações humanas pela razão, e essa razão que teria uma origem divina. Então, é uma espécie de luz natural que teria sido concedida ao ser humano por Deus. Por isso, essa moral cristã ela tem uma origem divina e ela, aos poucos, ela vai sendo secularizada. Com a Idade Moderna, com Descartes e Kant principalmente, a tentativa de determinar as ações, a vida humana, pela razão. Kant, o utilitarismo moral inglês, seriam tentativas de levar isso de modo mais radical e de modo mais coerente como o poder de autodeterminação racional do ser humano. O ser humano que se submete a leis e convenções. Aqui nós teríamos o triunfo da moral dos escravos, quando justamente os cristãos que eram oprimidos pelos nobres romanos, eles invertem. Aquilo que era bom para os romanos, o forte, o guerreiro, os prazeres da carne, para o cristão passa a ser visto como um mal. Essa seria a grande inversão dos valores, como veremos em seguida, que vai marcar a nossa cultura e a constituição do homem e da civilização ocidentais. E aí que entra Nietzsche como um crítico da moral cristã e Nietzsche como crítico da moral racional, da moral moderna. E o Nietzsche que propõe uma filosofia do futuro. E esse futuro seria o terceiro período que não existiria ainda, mas que Nietzsche daria início. Nietzsche daria, então, esse empurrão para constituir o período extramoral da humanidade. Seria pós-história, em que haveria um indivíduo livre, autônomo, soberano, que seria criador de novas leis, que estaria livre da coerção social da lei. Ali haveria uma nova nobreza. E aí Nietzsche propõe, então, os seus principais conceitos, a vontade de poder, o tipo de homem nobre do futuro e uma existência humana livre da moral, como ele diz, na inocência do vir a ser. E queria ressaltar agora aspectos importantes dessa crítica da moral, desse aspecto construtivo, a partir do texto de Scarlett Marton, que está disponível no Canvas, Nietzsche, uma filosofia martelada, sobre a filosofia madura de Nietzsche, como Nietzsche constrói a sua crítica e a sua filosofia criativa. Em primeiro lugar, a noção nietzschiana de valor. Scarlett Marton coloca que Nietzsche quer subverter de modo crítico a noção de valor. Veja bem, para o cristão, o que tem valor é a obediência a Deus, ser bom, ser virtuoso. E Nietzsche vai dizer que, ao longo da história humana, o valor tem diferentes sentidos, e os gregos, romanos e outras nobrezas antigas nos mostram que o valor tem a ver com o modo de vida de cada povo. Então, o que é bom para um povo pode ser ruim para outro, e assim por diante. E Nietzsche, já desde o início, põe em questão o valor dos valores bem e mal. Ou seja, não existe uma tábua de valores, isso é bom, isso é mal, que valha eternamente, que foi definido por Deus. Como na Bíblia, que o Deus Yahvé chama Moisés lá no Monte Sinai e joga para ele a tábua da lei, estão os 10 mandamentos e obedeçam e não discutam. Não, Nietzsche diz, foi o homem que deu a si mesmo as suas tábuas de valores. Por isso é preciso questionar, através da história, da psicologia e da fisiologia,
a partir de que condições os valores foram criados. Ou seja, a partir de que modo de vida, a partir de que interesse, de que perspectiva, o ser humano, em diferentes situações, criou os seus valores. E Nietzsche diz, no prólogo de sua principal obra dedicada à moral, a genealogia da moral, é a obra, o seguinte: necessitamos de uma crítica dos valores morais. O próprio valor desses valores deverá ser colocado em questão. Para isso, é necessário o conhecimento das condições e circunstâncias nas quais eles nasceram, sob as quais se desenvolveram e se modificaram. Por isso, Nietzsche diz que, investigando a história da moral, se pode perceber que é uma dupla origem das noções dos valores de bem e mal. Como Nietzsche diz em Bem e Mal 260, que é a obra anterior à genealogia da moral, para além de bem e mal. Na minha peregrinação através das morais mais refinadas e mais grosseiras que reinaram e ainda reinam, constatei a repetição e a conexão de certos traços característicos, de modo que descobri dois tipos fundamentais e uma diferença também fundamental. Há a moral dos senhores e há a moral dos escravos. Concluir-se-á rapidamente que nas culturas mais elevadas e cruzadas se encontram tentativas de conciliação entre as duas morais. Ou seja, entre todos os povos, culturas, indivíduos que já existiram até agora, nós poderíamos agrupar todas as culturas, todas as morais em dois tipos básicos: na moral dos senhores e na moral dos escravos. E muitas tentativas de aproximação, de conciliação entre as duas morais. Os nobres foram os primeiros a criar valores do que é bom. Eles tinham consciência da sua superioridade sobre a classe dominada. Por isso, prestem bem atenção. Como surgiu o bom e ruim na perspectiva do nobre? Notem bem que para o nobre ele usa a palavra bom, primeiro para si mesmo, e ruim, que em alemão é schlecht, seria algo desprezível, algo que está distante de mim e que eu desprezo. Mas, primeiramente, é o bom, o nobre, o aristocrático, o grego, o romano, o guerreiro. E também aqui o nobre espiritual, aquele que consegue dominar as suas paixões, os seus impulsos. O nobre era o forte, o que concebeu o valor bom, gut, em alemão, a partir de si mesmo, de sua plenitude de vida, de sua alegria. Então, quando o nobre ele estava feliz, sentia em si uma plenitude de vida, então, por exemplo, a força física, certas virtudes como a coragem, o comedimento, ele dizia, isso é bom. Então, ele está glorificando os seus estados de espírito, as suas qualidades corporais também, são virtudes heróicas. E depois o nobre criou a noção de ruim, schlecht, que em alemão quer dizer desprezível, para definir os que eram inferiores a ele, o fraco, o escravo. Então aqui nós temos uma sociedade hierarquizada. No topo está o nobre, o que afirma a si mesmo como superior, como forte, e os que estão lá embaixo, os fracos, os escravos, eram os desprezíveis. Inicialmente, isso é uma questão social, uma questão, e é horrível, né, a escravidão do mundo antigo. Mas Nietzsche quer dizer o seguinte: ruim não era uma questão moral, era apenas uma designação secundária. O que importa é o bom, o nobre que valoriza a si mesmo. Como diz Scarlett Marton, na página 45, é diferente o modo como o escravo vê o que é bom e o que é mal. Então, veja bem, para o escravo existe o bom e o mal, em sua perspectiva. Cito na página 45 do texto de Scarlett,
o mal, desculpa, o escravo, o ressentido, o fraco, concebe primeiro a ideia de mal, böse, com que designa os nobres, os corajosos, os mais fortes do que ele. E então, a partir dessa ideia, chega por antítese, por oposição, a concepção de bom, que se atribui a si mesmo. Vejam bem, o fraco, primeiramente, ele vai acusar o forte, o nobre, de ser mau. O nobre é mau porque ele faz mal ao escravo. Então, o não que ele diz ao forte é o que funda a moral dos escravos. O escravo primeiro diz, o nobre é mau. Se o nobre é mau, então eu sou o bom. E se o orgulho do nobre é mau, a humildade do fraco é uma virtude. Assim, para o fraco, o valor mau que ele atribui ao mais forte, lá no topo da hierarquia, o nobre, é a sua criação primeira, é o ato fundador de sua moral. E Nietzsche diz, no parágrafo 10 da primeira dissertação da Genealogia da Moral, o seguinte: a moral dos escravos diz não, logo de início, a um fora, a um outro, a um não mesmo. Esse não é seu ato criador. Ou seja, primeiro ela nega o nobre é mau, böse, para depois dizer eu sou bom, eu sou virtuoso. Com isso, nós temos dois modos distintos, diferentes de valorar. E Marton resume assim na página 46. Enquanto os valores bom e ruim foram criados por um ponto de vista nobre de apreciação, bom e mal foram engendrados a partir da perspectiva avaliadora dos escravos. Ao valor bom da moral dos nobres não se atribui, pois, o mesmo valor que ao bom da moral dos escravos. Vejam a diferença. O forte não precisa de ter uma aprovação externa de qualquer comparação com o mais fraco, porque ele assume a si mesmo como criador de valores. Bom é aquilo que brota da minha vida, da minha plenitude de vida. As ações do nobre expressam o seu modo de ser, o seu caráter, que ele sente, avalia e nomeia como bom. Por isso que o nobre teria criado nomes para o bom, as suas próprias virtudes. E o fraco, ao contrário, avalia primeiramente as ações e julga as ações em decorrência delas. Então, se a pessoa praticou uma ação má, ele vai condenar a pessoa por causa dessa ação, que exprimiria justamente o seu ser, o seu modo de vida. E Nietzsche, aqui eu queria citar ainda a primeira dissertação, parágrafo 16, ele faz uma história da moral mostrando que desde Sócrates, Platão, depois do cristianismo, até a época de Nietzsche, haveria a luta entre esses dois modos de valorar, entre os valores dos escravos e dos nobres. E ele diz, vamos concluir, os dois valores contrapostos, bom e ruim da perspectiva do nobre, bom e mal da perspectiva do escravo, travaram na terra uma luta terrível, milenar. E embora o segundo valor há muito predomine, ou seja, a moral dos escravos, a moral cristã, triunfou no mundo ocidental com seus valores, amor cristão, humildade, todos esses valores que nós conhecemos, a caridade, assim por diante, a justiça cristã. Ainda não faltam lugares em que a luta não foi decidida. Inclusive, se poderia dizer que desde então ela foi levada incessantemente para o alto, com isto se aprofundando e se espiritualizando sempre mais. De modo que hoje não há talvez sinal mais decisivo de uma natureza elevada, de uma natureza espiritual, do que estar dividida nesse sentido e ser um verdadeiro campo de batalha para esses dois opostos.
o dístico desta luta, escrito em caracteres legíveis através de toda a história humana, é Roma contra a Judéia, Judéia contra Roma. Não houve até agora acontecimento maior do que essa luta, do que essa questão, do que essa oposição moral. Portanto, Nietzsche quer dizer que essa luta permanece até hoje e não existem mais fortes escravos como na Grécia, mas ser forte e ser fraco hoje significa um modo como as coisas se passam na cultura, na política e principalmente no interior de cada um. Então, fraco é aquele que sucumbe aos fatores externos, às paixões e aos vícios mais vis, mais simples, e forte é aquele que consegue organizar a sua vida. E para concluir, eu queria mostrar então que Nietzsche cria na obra A Genealogia da Moral, começa já em Além do Bem e do Mal, o método genealógico, o procedimento genealógico. Como diz a Scarlett, lançando mão de estudos históricos, Nietzsche, sem dúvida, toma partido por um tipo determinado de organização social e por um tipo determinado de moral. Fortes e fracos, nobres e ressentidos, senhores e escravos, não constituem a priori metafísicos, nem essências atemporais. São tipos que emergem da pesquisa histórica. Então, o que é o método genealógico? Fazer uma genealogia da moral é buscar a procedência histórica da moral. Como surgiu a moral ao longo do tempo? Então, a genealogia da moral, repetindo o que eu disse, se apoia na história, na fisiologia e na psicologia humanas. Nietzsche quer mostrar que os valores humanos surgiram de modos de vida distintos, diferentes, e de formas de valorar, de considerar as coisas antagônicas, opostas. E Scarlett diz ainda, os valores supõem avaliações, ou seja, os valores humanos surgem de modo de vida próprio de cada povo, de cada indivíduo. Os valores supõem avaliações que lhes dão origem e conferem valor. As avaliações, por sua vez, ao criá-los, supõem valores a partir dos quais elas avaliam. E o procedimento genealógico, então, ele vai relacionar os valores com as avaliações, com os modos de vida que as engendraram. Por exemplo, bom e ruim, para os nobres gregos, tinha sentido a partir daquela cultura. Bom era o guerreiro, ruim era o mentiroso, era o fraco. E não faria sentido se o grego adotasse valores cristãos, porque aqueles valores não diziam sentido para a sua vida. E do mesmo modo, se o cristão adotasse valores gregos, ele não se afirmaria ao longo da história. E também, então, as avaliações, elas são relacionadas com os valores. Ou seja, é preciso avaliar as avaliações, ou seja, que valor têm os nossos modos de vida? Não a partir de um bem e mal eternos, mas desde um critério único. E para Nietzsche, esse critério único é a vida. E para resumir, Nietzsche diz que a vida é o critério a partir do qual se pode avaliar todas as morais, todos os valores. E não qualquer tipo de vida, mas Nietzsche diz que a vida, em sua essência, em todas as suas formas, ela é sempre plural e a vida é vontade de poder. E, assim, resumindo, assim como Schopenhauer falava em vontade de vida, a vontade que quer continuamente afirmar a si mesma, Nietzsche diz a vontade é a vontade de poder. O impulso básico da vida humana é querer o poder, e a nossa satisfação maior é com o sentimento de poder. Então, um valor, ele será afirmado, será válido, se ele expressa a vida ascendente, a vida que almeja o poder. E ele será decadente, será um valor desprezível se ele resultar em um enfraquecimento de vida. E Nietzsche acha que os valores da moral cristã, eles expressam uma vida decadente, eles expressam um enfraquecimento da vida
enquanto os valores nobres expressariam uma vida afirmativa ascendente. Concluindo assim, Nietzsche se coloca nesse ponto de transição, nessa ruptura revolucionária da filosofia moderna para a filosofia contemporânea, propondo a criação de novos valores. Valores que teriam como base a vida afirmativa, e com isso Nietzsche não vai querer salvar os heróis gregos e que os outros sejam os escravos, não. Essa contínua espiritualização é um trabalho de cultura. É preciso educar o ser humano, individualmente e coletivamente, para que ele tenha disciplina, para que ele cultive novos valores, novas virtudes, que sejam afirmativos da vida, e não valores que guiam à fraqueza, à doença, ao adoecimento humano. Nietzsche achava que a moral cristã adoecia o ser humano e que seria preciso criar novos valores, e que para isso seria necessário criticar a moral da compaixão de Schopenhauer e a moral da compaixão cristã. Então, Nietzsche defende uma postura mais egoísta, mais individualista para a ética, porque ele acha que a moral da compaixão ela acaba gerando um enfraquecimento à moral, defendendo a mediocridade do ser humano e não aquele impulso do ser humano a se auto-superar, a superar resistências, a buscar o seu constante aperfeiçoamento. E, claro, esse projeto afirmativo de Nietzsche é muito polêmico, porque tem implicações sociais, políticas, que foram muito criticadas, apesar de Nietzsche não ter se dedicado muito a perguntar como aplicar isso propriamente para o mundo político, cultural moderno. Ele colocou algumas diretrizes, mas também teve pouco tempo para elaborar a sua filosofia com a sua morte, tanto prematura, com a sua loucura, com apenas 44 anos. Fica uma filosofia em aberto que mostra bem os problemas, os grandes conflitos, ansiedades do mundo moderno, do final do século XIX, que Nietzsche traz para a filosofia e tenta dar uma solução, digamos assim, ética e também estética, com a criação de novos valores a partir de formas de vida que têm um caráter mais artístico, a arte de cuidar, de curar e dar um sentido, um valor à sua vida. E com essas tensões, com esses problemas da filosofia moderna, no modo como eles foram trazidos, analisados por Nietzsche, nós concluímos aqui a nossa última videoaula. Agradeço pela atenção de vocês.